Olá, amigos, você está no C3 e o tema de hoje é o Evangelho no Velho Testamento. Isso mesmo, o Evangelho no Velho Testamento. Você sabia que o Evangelho não começa ali em Mateus? Exatamente, o Evangelho não começa em Mateus. Os evangelistas, ou os evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem uma biografia, eles apresentam o Evangelho, ou a manifestação, ou cumprimento cabal entre os homens do Evangelho. Mas o Evangelho é anunciado muito tempo antes de Mateus. Isso mesmo, ele não começa em Mateus. O Evangelho, ele é anunciado desde o princípio. Então o tema de hoje é o Evangelho no Velho Testamento, ou vindo do Velho Testamento. É um assunto que não dá para esgotar muito, tem muitos textos, cada livro da Bíblia apresenta um fator, um contexto, mas eu quero apresentar para vocês alguns pontos do Velho Testamento mostrando o Evangelho, ok? Então, primeiro que eu quero falar com vocês é sobre o proto-evangelho. O que é proto-evangelho? É uma expressão antiga que indica o primeiro evangelho. Não o primeiro no sentido de que veio outros, mas a primeira vez que ele foi pregado, a primeira vez que ele foi ministrado. E quem foi a pessoa que primeiro ministrou? Foi Deus, ou o Senhor Jesus, no Éden. Se você abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando o Senhor Deus chega no Éden, chega na terra, para poder conversar com Adão, Adão está escondido, ele pergunta: Adão, onde estás? E ele diz: ouvi tua voz no jardim e me escondi. E ali ele começa, né? Porque comeste da árvore que eu disse para que você não comesse. E aí Adão manifesta a queda. O que é a queda? É o rompimento com Deus e com o próximo. A queda se manifesta com o rompimento da relação com Deus e com o próximo. Adão acusa Deus e acusa o próximo. O próximo dele é a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste. Numa única frase, Adão consegue resumir tudo. A mulher, ele acusa a mulher e acusa Deus também. E então começa todo aquele diálogo do capítulo 3, aquele dia fatídico, o dia mais triste da humanidade, quando Adão cai, Adão peca. O dia mais triste ali, né? O dia da nossa queda, nós caímos em Adão. E então, o Senhor que está lá, falando com eles, ministrando, falando para eles, né? Essa palavra, dizendo para eles esse assunto. E então ele prega o Evangelho, ele diz para a serpente, ele prega o Evangelho e prega para a serpente. Olha só, ele diz: da mulher nascerá uma semente. Você ferirá o calcanhar, mas ela esmagará sua cabeça. Aqui é a primeira indicação de que o Senhor Jesus viria e esmagaria a cabeça da serpente, né? Dentro dessa linguagem. É a primeira citação que o Senhor Jesus ele iria vencer Satanás, conforme está escrito lá em João, a epístola de João, que diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, né? Então, Gênesis 3,15, o primeiro anúncio bíblico sobre a salvação trazida por Cristo. A primeira citação da salvação trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro anúncio feito por Deus a Adão e a Eva no jardim do Éden após a queda do homem. Então, aqui começa o anúncio entre os homens do Evangelho. Aqui começa a primeira vez que Deus fala em resgate. Aqui é a primeira citação que Deus fala em restauração da humanidade, em restauração daquela morte espiritual que ele havia falado. Não coma do fruto, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Certamente morrerás. Então, primeira vez citado, ou conhecido como proto-evangelho, ou primeiro evangelho, é aqui. No Velho Testamento, aqui inicia-se. Tá? Eu poderia citar
outras ações no início, em Gênesis, sobre o Evangelho. A segunda que eu poderia citar é o Evangelho pregado a Noé. Tem até um livro, tá? Nós temos um livro apócrifo, Noé falando da salvação, falando do Apocalipse e tantas outras coisas. Mas, porque é aconselhável que você não precise ler. Não é necessário que você leia, tá? Esse livro. Porque é incompleto. É um anúncio ali, mas é incompleto, porque o Novo Testamento, a Bíblia que nós temos, ela é o Evangelho completo. A Bíblia contém o Evangelho completo. E o Apocalipse não é o livro do fim do cosmos, mas é o livro do fim da era, é a conclusão desse Evangelho, é a conclusão dessa salvação prometida aqui em Gênesis. Então eu poderia citar Enoque e poderia citar Noé também, que é um símbolo, uma tipologia em vários aspectos do Evangelho anunciado a eles, tá bom? Do Evangelho que foi anunciado para eles. Mas vamos pular aqui para a segunda parte aqui, que é o Evangelho anunciado a Abraão. Isso mesmo, o Evangelho ele foi anunciado a Abraão. O apóstolo Paulo ele nos fala que foi pregado de antemão a Abraão quando recebeu a promessa de que por meio de sua semente todas as famílias seriam abençoadas, tá? Abençoadas. Isso foi anunciado em Gálatas 1,14, tá? Em Gálatas, tá no versículo 14. E aí então acontece, Gálatas 3, de 8 a 16. Gálatas 3, não é 1 não. Gálatas 3, de 1 a 16. Quando ele cita Gênesis 12, 3. Paulo explica que a semente mencionada da promessa a Abraão foi, na realidade, Cristo, tá? Dentro do seu contexto, dentro de sua aplicação mais preciosa do texto, tá? O próprio apóstolo Paulo está explicando isso em Gálatas 3:8. De modo que vemos que houve uma garantia de bênção para toda a humanidade na declaração original ao evangelho feito a Abraão. Deus ele prega o evangelho a Abraão quando ele anuncia assim: olha, eu vou salvar todas as famílias da terra. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Esse foi o anúncio do evangelho no Velho Testamento, quando Deus anuncia o evangelho a Abraão, tá? E Deus dá uma pedagogia para Abraão. Deus dá uma ilustração pedagógica para Abraão, quando ele prova Abraão em relação a Isaac. E quando ele está lá no Monte Moriá, na hora de imolar Isaac, oferecer Isaac em sacrifício, que um anjo, ele brada, ele grita dos céus, dizendo a Abraão: não faça isso, e tem um cordeiro para substituir. Ele começa a apresentar o evangelho como: Abraão, haverá uma substituição. Porque você acreditou, quando eu fizer a substituição, eu vou salvar, eu vou liberar salvação para todas as famílias da terra. Serão benditas todas as famílias da terra, tá? Ok? E para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito. Tá? Então, isso é o apóstolo Paulo explicando o evangelho pregado a Abraão. Então, esses aqui são os pontos nos mostrando que o evangelho ele não começa em Mateus, mas ele foi pré-anunciado lá em Gênesis, capítulo 3, agora em Gênesis capítulo 12, tá? E no pedido de sacrifício de Isaac, essa manifestação, essa apresentação do evangelho, da provisão de Deus, da salvação que Deus iria operar por meio do descendente, por meio da semente, da descendência de Abraão. Terceira vez que o evangelho é anunciado no Velho Testamento. O evangelho é ensinado por Moisés. Exatamente isso, gente. O evangelho anunciado por Moisés, né? Parece místico, mas não é, tá bom? Não é místico, é muito simples. Moisés, nós chamamos aqui de spoiler do que viria. Moisés, quando ele traz a lei junto com a lei,
é assunto para a gente falar muito em outro momento, de que a lei não salva, mas ela apontava o veículo de salvação. A lei não aperfeiçoava, os sacrifícios de bodes não aperfeiçoava, mas ela apontava para o que viria, tá? Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos cristãos da congregação gentílica, tá? E diz assim: portanto, não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com a relação alguma das festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos sábados. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Olha o apóstolo Paulo encabeçando ou embasando o evangelho no Velho Testamento por meio de Moisés. Aquilo que Moisés anunciou, as luas novas, as festas das cabanas, festa das luas novas, a Páscoa, tudo isso era um aviso, era uma sombra do que viria. Era o evangelho sendo pregado no Velho Testamento, mas não dá para compreender completamente. Luciano Subirá, em uma mensagem, e até mesmo em seu livro, ele cita o exemplo de: se você puser a mão acima dos olhos e projetar a sombra das mãos sobre a mesa, você vai ver a sombra, você vai ver a silhueta, o modelo básico do que é a sombra. Mas só depois que você trouxer a sua mão para o campo de visão, você vai conseguir ver de fato como é isso. E o Velho Testamento era uma sombra que mostraria o que haveria de vir. E quando Jesus vem, quando Cristo vem, ele mostra de forma literal a manifestação dessa salvação e desse evangelho. Então, aqui, em Hebreus também nos diz isso. A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas que estavam por vir, mas não as coisas boas em si mesmos. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, né? E nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Olha Hebreus também falando que era uma sombra, mostrando o evangelho pregado no Velho Testamento. Ele apontava para aquilo que era perfeito, que era Cristo. É o evangelho pregado por Moisés. E Deus, de forma pedagógica, quando eu cito muito de forma pedagógica, é que Deus, ele dava ilustrações, ele dava ações reais que iriam mostrar como seria isso adiante. É como se você fosse para uma entrevista de emprego e lá eles fazem um teste, eles fazem uma provinha, eles fazem um ensaio, alguma coisa assim, ou no grupo de teatro, ou uma banda de música. Acho que a banda de música, o teatro fica mais completo, né? Para mostrar o que é forma pedagógica. O ensaio de uma banda, o ensaio de uma peça de teatro é o quê? É uma sombra, é uma pedagogia mostrando como vai funcionar na hora que isso realmente for acontecer. Por isso chamamos Moisés de spoiler, né? O Velho Testamento de spoiler. E Deus foi dando spoilers no Velho Testamento para mostrar o que estaria diante, porque Deus é pedagógico. Assim como Jesus aplicou as parábolas, Deus também foi dando esses aspectos, tá? E por último aqui, o evangelho através do Velho Testamento. Embora redundante, separei esses três aspectos e o quarto, o evangelho no Velho Testamento. Moisés institui a Páscoa como uma celebração anual, tá? Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga, e os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco. Tá? Êxodo 12, Levítico 23, Deuteronômio 16, a instituição da festa da Páscoa, porque os judeus, a semente de Abraão, agora a semente não Cristo, mas de modo geral, todos os anos ela iria sacrificar o cordeiro. Durante 14 dias ela ia alimentar e cuidar daquele cordeirinho em casa. E depois ela iria sacrificar e comer com a família, tá? E Jesus, ele é o cordeiro, o nosso cordeiro pascal. Jesus é a nossa Páscoa, tá bom? 1 Coríntios 5,7 vai dizer, limpai-vos, pois do fermento velho, para que seja
uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele mostra, apontando, a sombra da Páscoa, aqui é a sombra de Cristo. Cristo é o Cordeiro. Era a pedagogia de Deus para mostrar o que seria literal, o que seria real, o que seria definitivo. Já vimos, tá? Que as cerimônias do Velho Testamento eram sombras, modelos, exemplo daquilo que viria. Tudo apontava para Jesus, né? Tudo iria se cumprir em Cristo. Ele cumpriu o evangelho da nossa salvação, de 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo fala, você é salvo quando creu no evangelho, mas você é salvo definitivamente quando você permanece no evangelho, tá? E esse evangelho é o anúncio de que Cristo, o evangelho anunciado a Adão e a Eva, a semente viria resgatar vocês. A Abraão, que da tua semente, né, seriam benditas todas as famílias da terra. A Moisés anunciando, olha, o cordeiro que virá, ele vai resgatar. E aqui vem, culminando cabalmente essa história. O evangelho pregado no Velho Testamento, por meio das sombras, por meio de palavras, por meio desse spoiler, por meio dessa visão prévia, cumprindo-se em Cristo. E o apóstolo Paulo dizia assim aos Coríntios, eu não preguei outra mensagem, a não ser Cristo e esse crucificado, tá? 1 Coríntios capítulo 3, e Cristo e este crucificado. Esse foi o evangelho no Velho Testamento, desde Adão até a vinda de Cristo e agora por meio da igreja, ok? Você que achou interessante, você que curtiu, deixa o seu like, compartilhe, ative o sininho para que venha mais vídeos por aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês e fique com essa palavra. Que Deus abençoe.